Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Acho que não tem como não dizer que esses reforços recentes do Atlético nos dão uma animada, né? A chegada do Viveiros, a situação do Mendonça, que também já foi anunciado, é importante lembrar. Agora a expectativa pelo Lucas Sacha, que não foi anunciado, mas o Atlético espera muito em breve poder anunciar o jogador, poder oficializar o jogador. Eu acho que muda um pouquinho o ânimo e a perspectiva que a gente tem para a sequência da competição, para a sequência da temporada. E quando a gente fala sobre esses jogadores, eu acho que o Atlético, a partir do momento que caiu, ele tinha uma pressão muito clara. O Atlético ele tinha que entregar um time de Série A na Série B. E a montagem de elenco do Atlético, acho que teve algum caminho para esse cenário. Mas eu acho que algo que atrapalhou muito a percepção sobre o elenco do Atlético é a falta de jogo coletivo que essa equipe não conseguiu adquirir ao longo da temporada. Eu tinha uma expectativa muito maior que a primeira montagem de elenco do Atlético ela fosse uma primeira montagem um pouquinho mais efetiva, tanto nessa entrega de presente quanto nessa entrega de futuro. Só que o trabalho do Barbieri não progrediu nesse sentido, e o trabalho do Odair tem outras características. Então, jogadores que a gente até botava uma fé, como é o caso do Velasco, enfim, foram jogadores que foram perdendo um pouquinho de espaço. Mas eu ainda tenho fé em alguns jogadores que chegaram na primeira janela, tá? Assim, eu sei que alguns vão discordar de mim, tá tudo certo, mas eu acho o Abraão um jogador que tem uma boa perspectiva. Eu acho o Renan um jogador que tem uma boa perspectiva. Eu acho o Isaac um jogador muito bom. Eu acho o Tevez um jogador muito bom. Óbvio que não são jogadores perfeitos que podem melhorar e não tem que ter um papel de protagonismo no elenco do Atlético. Mas são coadjuvantes ali que, a partir do momento que a gente tem um bom coletivo e nomes bem trabalhados, que o Atlético esteja disposto a evoluir, acho que o teto do Isaac, do Tevez, do Abraão, do Renan é muito maior do que a gente viu até agora. Mas você precisa estar disposto a participar do projeto que esses caras exigem para chegar no nível legal. E acho que o Atlético não tem tempo. Então a montagem do primeiro momento tiveram erros, é óbvio. Os dois nomes na lateral direita, a gente tinha uma expectativa, por exemplo, completamente diferente no Dudu. A gente tinha uma expectativa completamente diferente no Raul, sabe? Só para trazer dois exemplos, no Tobias. O Tobias chega como um zagueiro com recorde de rebatida no Campeonato Brasileiro da Série A, não conseguiu entregar. Então é óbvio que o Atlético errou na primeira janela. Só que é isso. Eu acho que o resumo dessa segunda janela é senso de urgência. Acho que o resumo da segunda janela é uma necessidade de entregar o mais rápido possível. Eu acho que o resumo da segunda janela é uma necessidade da gente, num curto prazo, precisar entregar taticamente as peças certas para o Odair e tecnicamente as peças certas para que a gente possa dar um salto, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer. Então eu acho que essa é a responsabilidade que o Sacha, que o Mendonça, que o Viveiros, eles chegam, que o próprio Aguirre. Permitir que o Atlético dê um salto técnico e permitir que o Atlético consiga se adaptar melhor e ter um leque de opções maior para que o trabalho do Odair aconteça da melhor maneira possível. Porque o Atlético faz financeiramente uma aposta considerável no Odair. O Odair não veio ganhando qualquer salário, o Odair não veio ganhando qualquer merreca, muito pelo contrário. O Odair chega para ser um técnico do Atlético para as próximas temporadas. O Atlético está investindo no longo prazo do Odair ao ponto de montar um time para as características dele. Então, o senhor Odair Helman também tem, não vou falar obrigação, mas também tem a responsabilidade de entregar algo que a gente espera que ele entregue, que é um time, de certa forma, coeso. Beleza, minha rapaziada? Então, assim, falando um pouquinho mais especificamente das contratações, eu acho que o Atlético ele ganha muito em potência competitiva. Com esses três reforços, Sacha, Viveiros e Mendonça. O Atlético ele passa a ser um time de momentos e pode voltar a ser um time um pouquinho mais equilibrado para ser um time regular. A impressão que eu tinha é que o Atlético competia muito bem
durante pequenos intervalos nos jogos. Isso tanto tecnicamente quanto fisicamente. Eu acho que a chegada de Viveiros e Mendonça trazem uma potência muito grande para o ataque, uma potência competitiva, uma potência física, uma potência tática de serem jogadores a todo momento oferecendo esse tom de armadilha. Ah, é, o adversário vem avançar. Ah, é, o adversário vai botar uma linha alta. Eu estou preparado para atacar sua profundidade. E o Sacha acho que vai fazer esse meio-campo ter um pouquinho mais de liga. O meio-campo do Atlético, acho que até agora na temporada funcionou muito pouco, exatamente por a gente não ter esse volante com um pouquinho mais de qualidade, com capacidade de dar ritmo. Então a gente acaba sobrecarregando jogadores limitados nesse sentido. Acho que a chegada do Sacha vai fazer o Filipinho ficar mais à vontade, vai fazer os meias ficarem mais à vontade. É uma peça central para o funcionamento coletivo do Atlético que a gente esperava que, pudesse ter chegado há mais tempo, pudesse ter impactado há mais tempo o time titular do Atlético. Então é um nome que eu dou muita moral, é um nome que eu dou muito valor, que eu acho que vai gerar uma série de movimentações ali que o Atlético precisava mesmo. Então daqui para frente, o que eu quero conversar com vocês é que a gente, não sei se vira um time de Série A, mas se você me perguntar numa brincadeira, eu acho que, vamos tentar escalar o Atlético, Mikael, Cauã, aí numa zaga, vamos botar, por enquanto, Velez e Léo Esquivel, aí no meio campo, Sacha, Filipinho, beleza. Pra mim, o melhor meia continua sendo o Bruno Zapelli. Eu gostaria de ver Zapelli e João Cruz, mas vamos botar o Bruno Zapelli, Luiz Fernando Mendonça e Viveiros. O Atlético já disputou muita Série A com um time pior do que esse. O Atlético já disputou muita Série A com um time pior do que esse. E digo mais, Juventude, Mirassol, Sport e outros que estão hoje na Série A têm times piores e menos competitivos, mas isso pouco importa. Acho que o Atlético não tem que pensar em ser um time da Série A. Acho que o Atlético tem que pensar em se tornar um ótimo time da Série B. E talvez essa necessidade de almejar mais rapidamente se tornar um time de Série A tenha atrapalhado o Atlético a se tornar um bom time de Série B que ele ainda não conseguiu ser. Eu volto a dizer, a expectativa pelos reforços anima e as projeções que a gente pode fazer com esse time também animam. Mas no final das contas, o que eu quero trazer aqui para vocês é que o Atlético ele ainda tem uma dívida a ser paga na temporada como um todo. Uma temporada que até agora foi de vexames, foi de derrotas muito mais marcantes do que vitórias. E a chegada desses caras que impactam, que são bons o suficiente, eu acho que vira um pouquinho a chavinha nesse sentido. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis. Forte abraço. Tchau, tchau.